Muito boa tarde, amigas, amigos. Oração Ação é o nosso exercício, é a nossa disciplina, é a nossa alegria, a nossa amizade. Não há por que aceitar essa oposição que a humanidade faz entre as coisas da disciplina e as coisas da alegria. Vitórias obtidas com a custa de disciplina são muito prazerosas, são muito realizadoras também. Não apenas aquelas obtidas pela intuição, pelo sentimento, pelo impulso. Todas as vitórias são válidas e não há qualquer razão para descartarmos qualquer uma delas. Disciplina, 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 pediu Emmanuel para Chico Xavier, que nós façamos a transpiração que, deixando-nos prontos, nos permite receber a inspiração. Num casamento, numa família, certamente o sentimento é central, mas o amor familiar deve-se também aos cuidados cotidianos, executados com disciplina, com perseverança, com persistência. Não há oposição. Que assim seja entre nós também. Alegremo-nos tanto pela disciplina, tanto pela transpiração, pelo esforço próprio, quanto pela alegria da amizade, do encontro entre encarnados e entre desencarnados. Que isso nos mantenha unidos, não só entre nós, mas em nossas famílias, em nossas relações, porque é essa união fundamental que nos fará unidos a Deus também. É através do amor ao próximo e do amor a nós mesmos que nós alcançaremos o amor a Deus sobre todas as coisas. Muito bem, hoje vamos falar sobre um dos mais difíceis mandamentos, que é não julgar. Os outros também têm as suas dificuldades, mas o julgamento é um erro que nós cometemos a cada momento. Peguemos uma cena que todos nós já passamos certamente. O noticiário dá conta de um crime terrível. Não faltam hoje em dia. Tomando contato com os fatos medonhos, algo instintivo em nós reage. E nós não apenas julgamos, mas imaginamos que punição aquele criminoso deveria receber. Acusadores, julgadores e carcereiros da pessoa que se apresenta à nossa frente. Não é assim? Pois algumas dessas reportagens nos pegam no pulo. Mesmo assim, poucos de nós percebem. Algumas dessas reportagens entrevistam a mãe do criminoso. E algumas delas não se excluem do testemunho e dizem: mas se trata de um bom menino. E nós somos colhidos por essa declaração de amor em plena declaração de ódio.
E aqui nos questionamos porque a fé raciocinada nunca se cansa de questionar em geral e de nos questionar em particular. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Questionamos-nos assim: quem será que está certo? O olhar do ódio, o nosso, ou o olhar de amor, o da mãe? Será aquele que cometeu um crime bárbaro um ser abominável que merece punição para sempre, como diz a teologia, com o inferno? Ou é um ser que merece também o cuidado, o carinho, o serviço, o espaço para o arrependimento e para a reparação? O que vocês acham? O olhar do julgamento é muito apressado. E hoje vamos tomar o primeiro milagre de Jesus, aquele que é apontado como o primeiro milagre público de Jesus, nas bodas de Caná, onde ele transformou água em vinho, para pensar a respeito do julgamento. Vamos lá? Vamos nos colocar na posição de um servo daquela casa que oferecia um casamento a diversos convidados, servos esses que viram seus patrões muito perturbados, desesperados, porque o vinho terminou. Maria de Nazaré, sabendo o que tinha vivido naqueles 30 anos junto com seu filho, sabendo dos seus poderes, das suas possibilidades imensas, fez um pedido a Jesus. Jesus acabou o vinho. Ele resistiu a princípio, mas não teve como continuar resistindo, porque sua mãe persistiu no pedido. E Maria ordenou aos servos: façam tudo o que ele mandar. Pedido maravilhoso que se encaixa a todos os servos de Jesus, nós aqui reunidos especialmente. Façamos tudo o que ele mandar. Agora, nos coloquemos para o nosso exercício sobre o não julgamento. Coloquemo-nos no lugar de um daqueles servos. Suponhamos que esse servo seja cético, como, aliás, é traço de personalidade da maioria de nós. Esse cético devia estar muito espantado com a situação. O que aquela mulher estava pedindo para o seu filho? O que ele poderia fazer acaso ele veio a uma festa de casamento provido com uma grande quantidade de vinho? O que Jesus poderia fazer? Questiona-se esse cético assistindo aquela cena. Pois o cético, como todos os outros servos, recebeu a ordem de Maria: façam tudo o que ele mandar. E Jesus mandou encher as bilhas, encher as talhas, encher os vasos que eram usados para bebida, encher de água. O que você cético faria? O que você cético pensaria nessa situação se fosse servo daquela casa? Ora, o que adianta encher esses potes de água? Mesmo assim, você, eu e aquele servo faria o que estava sendo mandado, porque essa era a cultura da época, não havia espaço para questionamento da parte dos servos. Encheram todos eles os vasos de água,
levaram esses vasos de água até Jesus. E, chegando até Jesus, o mestre mandou os servos apresentarem os vasos de água ao mestre de cerimônia. Naquela época, se tinha um coordenador geral das festas chamado mestre de cerimônia. Hoje adquiriu uma outra conotação, mas era isso que fazia o gerente da festa. Apresentado as bilhas, imaginamos aqui que o mestre de cerimônias não entendeu muito do que estava acontecendo, mas sabendo que acabara o vinho, sabendo que aquelas bilhas eram usadas exatamente para a bebida feita da uva. Surpreso, tomou de um copo, encheu-o e serviu-se. Agora, situemo-nos no nosso personagem do servo cético. Esse servo cético pensou: meu Deus, o rigoroso mestre de cerimônia agora dará uma bronca, fará um escândalo. Ele que já estava alarmado ficará muito mais alarmado ao beber água em potes de vinho. E realmente o mestre de cerimônia se mostrou espantado. Mandou chamar o seu contratante, o dono da casa, aquele que estava dando a festa. E esse servo cético falou: nossa, agora vai ser um escândalo, uma bronca, um problema geral, e eu, como servo, sei que isso tende a vir para o meu lado. Então ele ficou extremamente apreensivo. Nós ficaríamos, como servos céticos, extremamente apreensivos. Vejamos na passagem de hoje, de Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 8 a 10, o que aconteceu. E Jesus disse-lhes aos servos: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, o mestre-sala não sabia de onde vinham aqueles potes, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, o responsável pela festa, o contratante, e disse-lhe: esse é o momento crítico, aquele em relação ao qual o nosso servo, nós estaríamos muito apreensivos. O mestre chamou o esposo, o contratante da festa, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já os convidados têm bebido bem, então todo homem coloca o vinho inferior. Mas tu, disse o mestre, dirigindo-se ao esposo, tu guardaste até agora o bom vinho. Isso deve ter deixado todos desconcertados, porque o esposo estava apavorado, o mestre estava muito preocupado, e de todos os mais preocupados eram os servos, com medo
de que a responsabilidade fosse para o lado deles, que a corda estourasse mais uma vez no lado mais fraco. Repassemos aqui a afirmação do mestre, do mestre Sala, do responsável pela festa. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já os convidados têm bebido bem, então colocam um vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O espanto do mestre Sala, do mestre de cerimônias, era em relação à qualidade superior do vinho. E não como imaginávamos nós, imaginava o servo cético, por ter bebido água em vez de vinho. É um espanto, onde o servo supôs uma tragédia, um escândalo, um grande problema. Havia uma espantosa solução. Onde nós vemos ódio, aquela mãe daquela reportagem que todos nós já vimos, via o bom menino. Na festa do mundo, a qual as pessoas vão para se fartar, para falar, os anfitriões costumam colocar bebidas melhores primeiro, gerando uma boa impressão. Quando os convidados estão entorpecidos, já um tanto prejudicados na sua avaliação, os anfitriões das festas daqui da terra servem bebida inferior, cuja qualidade sequer será notada. Isso é uma prática ainda de hoje e que vem já dos tempos de Jesus. Já o anfitrião divino, porque há também uma festa de Deus, a vida é uma festa de Deus, na qual o anfitrião divino não quer enganar, não quer entorpecer, nem quer ser bem falado. Ele conhece a nossa superficialidade. Ele respeita a nossa liberdade. Permite que os seres se ofereçam mutuamente drogas e bebidas que fazem muito sucesso. Deus não permite esse entorpecimento geral que as pessoas vivem com bebidas, com drogas, com remédios, com comidas. Ele permite, sabe da nossa superficialidade, mas respeita a nossa liberdade. E essas bebidas, essas drogas fazem muito sucesso. Dão muito dinheiro e geram um profundo entorpecimento. Uma viciação terrível. Nunca o alto deixa de oferecer a boa bebida. Jamais. Então, no mundo, ao lado dos traficantes, da bebida que a publicidade nos provoca, nos entorpece, dos bufês e dos organizadores de festas que sempre querem nos embriagar para nos manipular. É isso que quer a publicidade, é isso que quer boa parte da política, é isso que quer boa parte da própria religião, nos embriagar, nos distrair para nos manipular.
A par disso, a vida sempre, a todo momento, nos oferece a bebida de qualidade, a alegria verdadeira. Ninguém nunca está desamparado, ninguém nunca está destinado ao mal, à manipulação. Nós sempre temos alternativas, todos. Gostamos de falar que uma pessoa não teve alternativas, só podia fazer o mal, mas isso não é verdade. É absurdo imaginar que Deus enviaria um ser para a terra destinado ao mal. Uma blasfêmia, um absurdo. Não é? Todos que viemos aqui, viemos com uma generosa e uma possível e uma forte alternativa de praticar o bem. Se praticamos o mal, foi opção nossa. Não tenhamos dúvida. Hitler não veio fazer o mal. Napoleão. A pior pessoa que vier à sua mente, o pior criminoso, serial killer, ninguém veio à Terra para obrigado, destinado a fazer o mal. Sempre viemos com alternativas e sempre viemos com esse objetivo. Nos foi dada a encarnação com essa, baseados nessa possibilidade. Na nossa comparação, Deus é um anfitrião que nunca deixa de oferecer boa bebida em meio à oferta de má bebida, de entorpecimento, que fazem as pessoas da terra. Essa boa bebida que Deus oferece é a escolha de alguns. Ela pode não ser tão doce, tão perfumada, tão sedutora quanto a bebida dos homens. Pode ter um gosto seco que exija uma atitude mais refinada. Por isso, muitas vezes as lições de Deus, os remédios de Deus são desprezados. Os homens esperam uma vida feliz, uma vida sem problemas, sem tensões, sem angústias. E Deus não nos oferece isso. Deus nos oferece vidas com angústias, com tensões, com dificuldades. Revoltados com essas tensões, essas dificuldades, muitos buscam apenas as bebidas doces e se enterram no vício. Buscam religiões nas quais, se você cumprir com certos ritos, você estará de bem com sua consciência, estará de bem com a vida, estará de bem com Deus. É uma bebida doce, ilusória e que vicia a pessoa a novamente fazer o mal e depois fazer o rito prescrito pelos sacerdotes. É um absurdo. A mesma coisa fazemos na política, elegemos pessoas que se corrompem, nos escandalizamos com isso, mas nós mesmos. É muito comum que o próprio eleitor defina critérios muito egoístas, muito baixos, às vezes até corruptos, para votar nesse ou naquele candidato. Os candidatos não vieram de Marte, vieram daqui mesmo e foram escolhidos de alguma forma por nós, por ação ou omissão. Ele nunca deixa de oferecer a boa bebida, a qual, porém,
é apreciada por alguns dos convidados apenas, que a bebem moderadamente, com consciência, mantendo-se lúcidos diante da balbúrdia geral. Agora, o nosso anfitrião espiritual da terra, Jesus, nos serve da bebida melhor. Serve o vinho da sua própria reserva, mesmo sabendo que muito poucos darão o devido valor. Nesse momento da transição, onde as guerras se multiplicam, feminicídios, assassinatos, tortura de animais, os absurdos, as pedofilias, corrupções se multiplicam por toda parte. Ao mesmo tempo, trabalhos maravilhosos estão sendo feitos. Pesquise, busque, abra-se para perceber o bem que está no meio do mal, para perceber o trigo que está no meio do joio. Jamais Deus nos deixaria desamparados. Agora que a festa ameaça sair do controle, o anfitrião da festa divina, Jesus, com tristeza, simplesmente retirará da festa os insensíveis, os desmaiados, os caídos, os embriagados. E retirará da festa não para punição, como alguns de nós podem pensar. Ele retirará os embriagados, os entorpecidos, para tratamento. É isso, nessa transição planetária, que Jesus fará, levando os embriagados para grandes hospitais, com terapêuticas fortes, para que eles possam se curar e retomar a alegria da festa de Deus. Muito bom estar com vocês aqui, Emir Cajazeira, sempre dando boa noite a todos e lembrando da amiga Mônica Silva, na pessoa da qual nós transbordamos as nossas luzes para todos os necessitados que estão nos corações de todos aqui. Adelaide Dias, André Salvatore, todos recebam nossas melhores energias. Que toda a terra possa, com base nessa figura, nesse exemplo trazido dos evangelhos, refletir sobre a sua atitude perante a vida, perante Deus, perante si mesmo. Saibamos apreciar a excelente bebida que Jesus nos oferece. E parar de julgar com superficialidade os outros, os fatos e até a nós mesmos. Que assim seja, um abraço para todos e até a próxima.